Boa tarde, terceiro ano. A gente está aqui hoje para mais uma aula de informática. E a aula de hoje é a continuação da aula passada, no qual a gente introduziu o conteúdo de editores de texto. A gente viu que os editores de texto são programas que a gente utiliza para criação e edição de textos. E aí, que tipos de textos? Podem ser currículos, histórias, contratos, pesquisas escolares, pesquisas de trabalho e muitos outros. A gente viu também que em um editor de texto a gente consegue trabalhar não somente com textos, mas com imagens, com formas e outros itens que a gente consegue incluir para fazer o nosso texto ficar mais dinâmico, mais interativo, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai avançar um pouquinho nesse conteúdo e a gente vai introduzir a parte mais prática, a parte da formatação do nosso texto. Hoje, então, a gente vai começar com a formatação básica, aquilo que a gente precisa ajustar no nosso texto para ele estar um pouquinho, minimamente, adequado àquilo que a gente quer. Porque quando a gente está criando um texto, seja no caderno, seja no computador ou em qualquer outro lugar, a gente usa a formatação para adequar o nosso texto àquilo que a gente quer, a nossa proposta. Então, se eu escrevo uma carta para um amigo, o meu texto vai ter uma formatação. Se eu estou criando um contrato, o meu texto vai ter outra formatação. Se eu estou fazendo uma pesquisa de trabalho, de colégio, de faculdade, o meu texto vai precisar estar organizado, formatado de outra forma. Então, a gente vai ver aqui como mexer nos ícones básicos da formatação. Quando a gente abre o nosso programa de Word, quando a gente abre o nosso editor de texto, a gente tem a folha em branco, o documento em branco, onde a gente vai inserir os caracteres. E aí, caracteres pode ser letras, números, símbolos. Tudo que a gente insere no nosso documento em branco, no Word, a gente vai chamar de caracteres. A gente tem o papel em branco, a folha, a página em branco. A gente tem um cursor marcando. O cursor é um pauzinho que fica piscando na nossa tela, indicando qual é a posição da página onde a gente está. Então, se eu começar a escrever, em qual lugar vai aparecer o meu texto? Vai aparecer na frente do cursor. Então, o cursor ele pode estar no começo da página, no meio, embaixo. Ele serve como um guia para me mostrar em qual parte da página eu estou. Então, a gente tem a página em branco com um cursor lá, indicando em que lugar eu estou. E a gente tem a barra de formatação acima da página em branco. A parte da barra de formatação é onde estão localizados todos os ícones que a gente vai utilizar, certo? E aí, na folhinha que eu deixei para vocês nessa semana, a gente está vendo os ícones principais. Os ícones principais de formatação, que são da formatação básica. São eles: o estilo da fonte, e aí toda vez que eu falar fonte, vocês podem entender como letra, porque fonte e letra, nesse caso, são sinônimos. A gente tem o estilo da fonte. E o que seria o estilo da fonte? O tipo de letra que a gente vai usar. Então, pode ser uma letra manuscrita, uma letra de forma, uma letra mais inclinada, mais desenhada, uma fonte famosa como a letra da Disney. Pode ser vários estilos. E aí, o tipo de letra, mais uma vez, vai ser adequado com o nosso documento. Se for uma pesquisa de colégio, a gente não vai utilizar uma letra da Disney. Mas se for uma carta para um amigo, não tem nenhum problema. A gente tem, para considerar também, o tamanho da fonte, que é um outro ícone de formatação que a gente tem na nossa barra de formatação. O tamanho da fonte vai ajustar o tamanho da letra. Então, quando eu vou botar um título do texto, vai ser um tamanho maior. Quando eu vou escrever o texto em si, vai ser um tamanho menor. Se for uma assinatura, uma data, provavelmente vai ser menor ainda. Então, o tamanho também tem a ver com o tipo de documento que eu estou produzindo, O tamanho também tem que ser adequado àquilo que eu quero apresentar. Se eu estou produzindo, por exemplo, um contrato, geralmente eu utilizo o tamanho 12. Se eu estou produzindo uma placa de aluga-se, eu já vou usar uma letra maior, não vou usar uma letra tamanho 12, que é uma letra que geralmente tem no livro. O livro de vocês do colégio, muito provavelmente
o tamanho da letra é o 12, que foi feito no Word. Então, o tamanho também é muito importante a gente decidir. E aí a gente tem 3 ícones que são bastante conhecidos, que são o negrito, o itálico e o sublinhado. O negrito é uma forma de destacar o nosso texto, deixando ele mais forte. Parece, quando a gente usa o negrito, parece que a gente passou canetinha por cima da letra. Então, essa é uma forma de destacar alguma coisa que eu queira no meu texto. Outra forma de destacar é utilizar o itálico. O itálico, vocês vão ver no próprio íconezinho lá, que ele é um I, o símbolo dele é um I deitadinho. O que o itálico faz? Ele inclina as minhas letras. Então, dentro de um texto, quando eu quero destacar, uma outra possibilidade é usar o itálico. Ele vai deixar todas as letras inclinadas. E também podemos destacar alguma coisa no texto usando o sublinhado, que vai aparecer uma linha embaixo do meu texto, certo? Então, esses 3 ícones aí são para destacar alguma coisa no nosso texto. Outra possibilidade que temos de formatar o texto é ajustando a posição dele na página. Então, eu tenho um texto escrito, eu posso colocar ele todo no centro da página, eu posso colocar ele todo para a direita, todo para a esquerda, posso colocar ele, ou você pode alinhar o seu texto com a borda da página. Então, isso tudo são opções de formatação. Uma outra opção que a gente também costuma utilizar bastante é utilizar marcadores. Vocês já devem ter percebido que quando a gente está utilizando caderno ou uma folha de papel ofício, a gente faz marcações para delimitar títulos e subtítulos. Por exemplo, num título de um texto, é muito comum a gente fazer uma bolinha ao lado para marcar que aquela parte ali é uma parte em destaque, é uma parte mais importante. E aí no Word a gente tem vários tipos de marcadores diferentes. Tem bolinhas, tem números romanos, e aí eles são divididos em 2 partes, a parte dos símbolos e a parte dos números. A parte dos símbolos são bolinhas, estrelinhas, risquinhos, e a parte do número que tem os números da forma que a gente conhece, os números romanos e alguns outros tipos de marcação numerais. Então, essa é a formatação básica de um texto. É claro que a gente tem outras opções, que aí a gente tem como adicionar marca-texto, igual o marca-texto amarelinho que a gente usa no papel, também é possível utilizar no Word. A gente tem a opção de inserir umas letras personalizadas, umas letras mais divertidas, com sombra, mais gordinhas, mais tortinhas. Isso a gente vai ver mais pra frente. O que a gente falou hoje é uma coisa mais básica, uma coisa que serve para você mexer em qualquer tipo de documento. Na próxima aula a gente vai continuar falando da formatação do texto e a gente vai entrar um pouquinho mais nesses ícones mais diferentes, ok? Espero que vocês tenham gostado de hoje, da aula de hoje. Eu vejo vocês na semana que vem para a gente continuar a falar sobre esse assunto. Tchau, tchau!